iniciar a nossa audiência pública, que é o nosso ato, exatamente aqui no plenário Teotônio Vilela, que é uma audiência pública em defesa dos concursados, das pessoas que fizeram concursos públicos aqui no Estado para as várias secretarias, que foram aprovadas, logicamente, passaram em concursos de provas e títulos, foram aprovadas, foram chamadas. Muitas pessoas já fizeram, inclusive, exames médicos, já estavam prontas para ingressarem no serviço público quando foram interceptadas, abatidas por esse famigerado decreto 61.466 de 2015, que nós somos totalmente contra, E, para nós, ele tem aspectos inconstitucionais, inclusive, porque como vocês foram aprovadas, houve a criação da expectativa de direito de assumir o cargo, então nós estamos aí trabalhando com essa tese jurídica, embora seja mais uma questão política do que jurídica, na verdade. Muito mais política, porque o governador está fazendo ajuste fiscal, reduzindo custos do Estado, e atinge os primeiros afetados num ajuste fiscal, são os servidores públicos. Ele congelou os salários dos servidores da ativa, congelou, não vai ter reajuste salarial para nenhum servidor público estadual. A data base salarial, que é regrada por uma lei que nós aprovamos aqui em 2006, está suspensa praticamente, que não pode, mas ele suspendeu, é quase que uma espécie de mais 5, um ato institucional número 5, na área aqui do funcionalismo. E eu falo que é mais do que isso, é um confisco salarial. Quando o governo não repõe pelo menos as perdas inflacionárias dos servidores, ele está fazendo um confisco salarial aqui no Estado de São Paulo. Tanto é que nós temos 2 decretos. Tem esse decreto, o 61.466, que penaliza vocês, concursados e concursadas, e tem um outro recente que ele proíbe o reajuste salarial. Eu quero informar vocês que nós já protocolamos aqui na Assembleia Legislativa, que já estão tramitando 2 PDLs que eu apresentei, o nosso mandato apresentou. PDL é Projeto de Decreto Legislativo. O deputado, que é a Assembleia Legislativa, tem a prerrogativa, tem o direito de revogar um decreto do governador. Quando o governador edita um decreto, a Assembleia Legislativa pode aprovar um PDL e revogar, anular o decreto do governador. Cabe a ela isso. Então, nós tomamos essas 2 iniciativas imediatamente. Os decretos foram publicados no Diário Oficial. Imediatamente, em 2, 3 dias, nós protocolamos os 2 PDLs, cada um no seu tempo, revogando, anulando os 2 decretos do governador. Logicamente que, para isso acontecer, depende de votação. Eles tramitam pelas comissões e entram depois no plenário. Nós estamos fazendo um trabalho aqui de pressão em cima dos deputados, pedindo que eles agilizem a tramitação nas comissões e depois que ele seja aprovado com urgência no plenário. Já fiz vários pronunciamentos na tribuna, nas comissões permanentes, denunciando isso que está acontecendo, mas, sobretudo, não basta denunciar, falar, tem que tomar alguma atitude. Então, o que um deputado pode fazer de concreto é, além de denunciar exaustivamente, usando todos os espaços que ele tem, a tribuna, as comissões, a TV Assembleia, o Diário Oficial, as reuniões com os secretários, com o governo, ele também pode apresentar um PDL, no caso dos decretos. Foi isso que nós fizemos. Os 2 PDLs estão tramitando, pedindo a revogação, a anulação. Mas, além disso, tem que ter mobilização também, pressão política, que a questão não é jurídica. A questão não é, a questão jurídica ela é menor, é uma questão política. O governo fez uma opção. Ele vai cortar onde? Ele vai cortar, então ele vai cortar nos servidores. E nós tivemos já alguns casos, algumas experiências vitoriosas de mobilização, que eu vou, em breve, aqui daqui a pouco, conversar com vocês sobre isso. Mas antes eu quero, primeiramente, chamar aqui as pessoas que vão participar aqui da audiência pública. É uma audiência pública, todos terão direito de fazer uso da palavra, dos microfones, de fazer as suas considerações, as suas denúncias, enfim, as suas críticas. A palavra será franqueada a todos vocês. Todo mundo vai falar aqui, que quiser, logicamente. Mas nós montamos aqui uma mesa, que são as pessoas que tiveram a iniciativa de nos procurar e de ajudar na mobilização e na organização desse encontro
aqui. Quero lembrar ainda que a audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Web do site aqui da TV Assembleia. Haverá também uma matéria no Jornal do Parlamento, estão filmando aqui, né, algumas pessoas foram entrevistadas, acho que vai ao ar amanhã, não é isso, Eduardo? Amanhã, meio-dia na TV Alesp, isso, vai ao ar uma matéria que será editada com a entrevista, com o teor desse movimento, e também haverá uma matéria no Diário Oficial do Poder Legislativo. E nós vamos, ao final, ainda encaminhar as notas taquigráficas e todas as intervenções para o governador Alckmin e para o secretário de Gestão Pública, pedindo a eles providências e que eles repensem, que eles, na verdade, revoguem essa decisão, esse decreto. Tá bom? Então, primeiramente, quero chamar a Raquel, que nos procurou aqui, uma das mentoras aqui desse movimento, dessa organização. Raquel, que é jurista também, aqui é doutora, né, está fazendo direito, ela tem aqui a legislação na ponta da mão aqui, ela está bem instrumentalizada. Quero chamar o Edivaldo, amém? Edivaldo, e a Karine, que deu uma derrapada na pista aí. Ainda bem que tem carpete aqui, né, Karine? Então não foi, pensou? Se fosse no concreto. Antes de passar a palavra para vocês, para a Raquel, para o Edivaldo e para a Karine, eu quero dizer o seguinte, olha, nós tivemos algumas experiências aqui já. Embora o decreto tenha sido publicado, ele tem uma brecha. Não sei se vocês leram o decreto, diz que em caráter de emergência, havendo necessidade, é possível a chamada dos concursados e das contratações. Nós tivemos uma experiência recente, agora, há 2 semanas atrás, em Barueri, na FATEC de Barueri, os contratos dos professores venceram. 15 professores foram afastados da escola por conta do contrato que venceu o prazo. Eles foram contratados, acho que pela Lei 1093. E a FATEC, como tinha o decreto, não estava contratando novos professores. Então, os alunos da FATEC de Barueri, de 15 disciplinas, ficaram sem aulas, de 15 disciplinas, sem professores. Aí houve toda uma mobilização, nós denunciamos isso, né, na Comissão de Educação, aqui pela Assembleia Legislativa. Imagina você deixar 15 disciplinas sem os seus respectivos professores, ou seja, metade da faculdade estava sem aula, na faculdade de Barueri, da FATEC de Barueri. Aí nós fizemos um movimento, a Globo cobriu o movimento, teve uma matéria no SPTV, a SPTV fez uma matéria mostrando o absurdo. Imediatamente, no outro dia, como houve um desgaste para o governador, no outro dia ele autorizou a contratação dos novos professores. Olha só, porque ele se desgastou na imprensa, com a Rede Globo, matéria na imprensa, o governador não quer arranhar sua imagem, logicamente. Então, ele voltou atrás e autorizou a contratação. Uma outra, eu acabei de chegar agora da Secretaria Estadual de Educação. Estava lá com o secretário, fomos com os deputados da Comissão de Educação, discutir com ele a questão da reorganização da rede estadual. O governo estadual lançou um projeto, uma proposta de reorganização, de reestruturação da rede estadual, dividindo os alunos, matriculando os alunos por ciclos, cada ciclo numa escola diferente. Ele vai separar os alunos, ciclo 1 numa escola, ciclo 2 na outra, e ciclo 3, que é o ensino médio, em outra escola. Isso está criando um abalo sísmico na rede estadual, porque esse projeto, logicamente, prejudica alunos, famílias e, sobretudo, os servidores da educação, os professores. Então, tem muitas manifestações em todo o Estado, várias comunidades escolares se manifestando, tem muita pressão, a imprensa já começa a cobrir. E nós fomos discutir isso com ele, pedindo a ele que também revogue esse projeto, que isso vai prejudicar muito a rede, né? Está criando muita insegurança na rede estadual. Mas, na conversa com ele, nós falamos também da falta de servidores, faltam professores, faltam servidores nas escolas. Nenhuma escola do Estado hoje tem o quadro completo, o módulo completo de servidores. Vocês sabiam disso? De agentes de organização escolar? Não. Verdadeiro caos. Não tem inspetores de alunos, em nenhuma escola. Nós reclamamos. Ele falou, não, eu consegui, ele deu uma boa notícia, falou, eu consegui agora
autorização, mandei agora para o governador um pedido para chamar 5.000 professores concursados, de PEB 1, professores do 1º ao 5º ano. Ele autorizou agora, falou, acabei de mandar para o governador. Eu perguntei, secretário, mas ele vai autorizar? Sim, já conversei, vai chamar, autorizar. Então, mesmo com o decreto, tem o decreto que proíbe, né, mas ele fez a pressão. Nós pedimos para ele estender também o pedido para todos os outros cargos da educação. Ele falou que estava fazendo uma análise, estão analisando esse caso dos outros cargos, mas de imediato ele está pedindo 5.000 novos professores concursados. Teve concurso já há um bom tempo, então ele chamou. Então, vocês percebem o seguinte, que é a pressão. Então, não é uma questão jurídica, é uma questão política, de necessidade, de pressão, de desgaste. Então, por isso que essa audiência pública é importante. Nós estamos aqui com algumas pessoas participando, mas tem muita gente já assistindo aqui pela TV Web, muita gente vai saber que houve, que há um movimento. Eu sei que vocês estão organizados na internet, tem página no Facebook desse movimento de vocês, várias pessoas. É lógico que é difícil mobilizar, trazer todo mundo aqui, não é fácil mobilizar, mas as pessoas estão mobilizadas nas redes sociais. Então, essa audiência pública de hoje tem como objetivo pressionar o governo a chamar todos os concursados que já foram aprovados, foram chamados, porque já foram chamados, eu tenho que assumir agora o cargo. Muita gente, quem já fez exame médico aqui? Olha, então, muitos já venceram, inclusive. Então, é um absurdo isso que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. E, olha, eu digo a vocês, principalmente na área da educação, nós precisamos de vocês, porque nós temos um déficit enorme de funcionários em todas as áreas da educação, desde diretorias de ensino, secretaria da educação, nas escolas. Então, é inconcebível que vocês não estejam sendo chamados, não, que vocês não estejam assumindo os cargos. Porque, mesmo vocês que vão trabalhar na parte burocrática, administrativa, vocês são necessários, porque há muito atraso na vida funcional dos alunos, dos professores, no trâmite administrativo, né? Bom, enfim, eu vou aqui abrir. Então, o que eu quero dizer é isso. Olha, nós tomamos providências aqui já. Denúncia pela tribuna, semanalmente nós estamos fazendo isso. Nós apresentamos o PDL, o Projeto de Decreto Legislativo. Acho que vocês receberam o nosso PDL. O PDL número 11, está aqui, olha. Esse PDL. Inclusive, é importante que vocês mandem e-mails para os deputados, para mim não, que não precisa, mas para os deputados, pedindo a imediata aprovação do PDL número 11. Isso é importante, como uma tática de luta e de pressão. Então, tudo nós faremos aqui para pressionar o governo. Tudo que vocês possam imaginar na tribuna, no colégio de líderes, nas comissões, nas reuniões com o secretário, com o governador, nós vamos continuar pressionando. Mas é importante que tenha uma mobilização de vocês também, de pressão. É isso que dá, que obriga, na verdade, o governo mesmo a fazer a chamada. Então, eu vou aqui dividir aqui a mesa aqui com os nossos colegas, cada um vai falar um pouco aqui, e depois a gente abre para vocês falarem também, certo? Passa para a Raquel, então, primeiramente. A Raquel que nos procurou aqui, que está mobilizada, ajudou na organização, uma das idealizadoras aqui desse movimento. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu vou fazer uma breve síntese do que aconteceu no nosso caso, no concurso de oficial administrativo e executivo público. Essas vagas foram ofertadas para a Secretaria de Educação. Nós fomos convocados, houve um edital publicando a escolha de vaga, isso foi publicado em Diário Oficial, por próprio interesse da administração pública. Comparecemos a essa audiência, fizemos a escolha de vaga, onde consta a exoneração, o motivo, o falecimento, a aposentadoria do cargo, e por isso que ele está vago. E recebemos esse termo de escolha e recebemos também um termo de notificação que consta um termo denominando a gente como nomeando. Isso significa que só falta o ato formal em publicação de Diário Oficial do governador. Esse termo de cientificação da escolha, ele dá o status de nomeando para nós. Além disso, eu queria ressaltar que no dia dessa audiência foi solicitado que fizéssemos vários exames. Muita gente
acabou gastando um dinheiro que não tinha, porque estava desempregado, e esses exames expiraram, porque ele tem um prazo de validade de 6 meses. Refizemos esses exames, porque a nossa espera é mais de 1 ano e 2 meses, já se completou mais de 1 ano e 2 meses que estamos aguardando. Queria ressaltar também que a Secretaria de Educação, em nenhum momento, e muito menos o governo, não tivemos uma posição formal do que deveríamos fazer, como proceder. Renovamos nossos exames? Não. Como que a gente vai fazer? Tem pessoas que estão desempregadas, inclusive estão desempregadas porque no dia dessa audiência foi dito que a nomeação sairia com muita urgência. E teve gente que deu o aviso prévio, acabou se desligando do trabalho, cumpriu o aviso prévio, acabou se desligando do trabalho e hoje está desempregado. Então, não foi criada só uma expectativa de direito. Embora eu concorde com o deputado Gianazzi que a situação é uma situação política, eu vou citar aqui uma decisão do STJ que entende que não temos mera expectativa de direito, nós temos um direito subjetivo a essa vaga. Com licença aqui para mencionar o dispositivo da jurisprudência do STF, inclusive o entendimento nesse tribunal é pacificado que quando o candidato deixa de ter mera expectativa de direito e passa a adquirir direito subjetivo à nomeação, ao cargo que concorreu e foi habilitado, quando se comprove surgimento de vagas, seja por criação de lei ou por vacância, durante a validade do concurso. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso caso. Essas vagas elas surgiram por exonerações, falecimentos, aposentadorias, inclusive algumas decorrentes de lei. No nosso termo de escolha, diz inclusive qual é o nome da pessoa, o RG da pessoa que se afastou. Então, é um auto extremamente formal a escolha de vaga. Não pode-se alegar que não temos direito algum. Estamos nos mobilizando, inclusive judicialmente, e vamos reivindicar os nossos direitos e responsabilizar quem quer que seja. Nós estamos dispostos, porque foi tratado com muito descaso, citando a situação dos professores, que também vão passar, se esse decreto perdurar, podem ser afetados também. Existem outros cargos, eu estou dando só um exemplo, mas são inúmeros casos que isso vai acontecer. As pessoas foram aprovadas e não vão ser nomeadas. E no caso dos professores, inclusive no andamento do edital deles, do concurso, tem uma disposição lá dizendo que já está em atraso a nomeação, tá? Ressaltando que já está em atraso também, mas tem uma disposição dizendo que os exames deles serão considerados, que vai ter tempo hábil para nomeação, enquanto o nosso, nada foi falado. Eu estou indo particularmente para o 3º exame, então se gasta dinheiro, se gasta tempo, e se gera uma expectativa, e é uma grande frustração todo esse acontecimento que nós estamos passando. Essa situação realmente é desesperadora para muitas pessoas, então a gente queria pedir aqui um olhar, inclusive da casa, dessa casa, que os deputados votassem o projeto do decreto legislativo número 11 de 2015. Queria reiterar que foi enviado e-mail para todos os deputados. Eu só recebi uma única resposta, então a gente está aguardando os demais deputados para se posicionarem, esperamos que isso seja acolhido. E gostaria de falar também que não foi a primeira vez que o governo procedeu dessa maneira. No mesmo concurso que o nosso, já houve uma pessoa que precisou entrar com mandado de segurança, porque ele estava aguardando 9 meses a nomeação, e por desídia, nós não sabemos exatamente as razões, mas com certeza não é um prazo razoável, 9 meses de espera, e o nosso está superior a isso, 1 ano e 2 meses. Ele ganhou o mandado de segurança, a concessão da liminar foi deferida, e nós vamos partir por essa via, se for necessário. Vai ser um desgaste para o governo, porque vai acionar a procuradoria, vai dar mais trabalho do que normalmente já tem. Então, a gente gostaria muito de resolver essa questão politicamente,
porque diariamente vemos nomeações no Diário Oficial de comissionados, inclusive em abril sai um relatório falando quantos cargos vagos, e a Secretaria tem uma defasagem muito grande. E tem muitos cargos vagos para oficial e para executivo público. O meu cargo é para executivo público, são 47 vagas ofertadas, e desde o dia da minha escolha até julho, eu fiz um levantamento, mais que o dobro de pessoas já foram exoneradas. Então, já existe um déficit grande, e essas vagas elas foram criadas antes mesmo desse déficit. Então, assim, eu não sei informar quais são o número exato de vagas disponíveis, mas, com certeza, ela é muito superior das que estão sendo ofertadas. Queria também ressaltar que tivemos acesso ao processo que trata da nossa nomeação. Esse processo ele tem um despacho da Secretaria de Educação. Esse despacho foi dado no dia 18 de setembro de 2015, então é bem recente. A Secretaria de Educação está solicitando as nossas nomeações para o governo. Então, estamos aguardando o envio, né, do processo até ao Palácio. E lá consta que há uma defasagem gritante, que os atuais servidores estão sobrecarregados. A própria Secretaria de Educação reconhece o nosso direito e solicita a nomeação. Então, aguardamos que o governador tome providência em relação a isso, porque existem outros cargos, inclusive da Secretaria de Educação e de outras secretarias, que fizeram escolha de vaga posteriormente à nossa e já foram nomeados, enquanto a gente não sabe o porquê, não entende o motivo da nossa nomeação. Nesse mesmo processo que trata da nossa nomeação, tem uma informação da Coordenadoria de Orçamento e da Secretaria de Planejamento, no dia de março de 2015. E foi relatado que houve uma bonificação de resultados de 2014 pela Secretaria de Educação em patamar superior, muito superior ao inicialmente previsto. Isso ocasionou um déficit de 225 milhões para o ano de 2015. A nossa indagação é que, se nós fomos convocados em 2014, já deveria estar no orçamento esse dinheiro, e vamos atrás também para saber o que significa essas despesas superiores ao patamar previsto. Vamos querer responsabilizar se houve algum desvio, se houve um uso do recurso que estava destinado às nossas vagas. E estamos dispostos a acionar o Ministério Público, quem mais seja preciso fazer. Então, esse decreto 61466 de 2015, no seu artigo 1º, parágrafo único, ele autoriza, como bem colocou o deputado, em situações excepcionais, a contratação. No entanto, vemos diariamente no Diário Oficial nomeações, inclusive, no dia posterior ao decreto, saiu uma autorização do governador, um despacho do governador, autorizando o IMESC a contratar alguns oficiais e alguns executivos públicos, inclusive. E queremos também saber de onde vai sair essas pessoas, porque o único concurso vigente é o nosso. Então, foi uma curiosidade assim que todo mundo deve estar se perguntando, e nós também queremos saber de quem é essas pessoas que vão ocupar essas vagas, porque não existe outro concurso, não foi feito um concurso para o IMESC para suprir. Provavelmente, eles usam um concurso vigente para cobrir as vagas das outras pastas. Mas é uma curiosidade, porque se o nosso concurso expira dia 25 de novembro, estamos aí prestes a ver nossos direitos exauridos. E a gente gostaria de saber como é que eles fazem, que desorganização é essa que convoca cargos para outras secretarias, sendo que, né, não faz sentido, não existe o concurso vigente, só se eles vão aproveitar da nossa, mas eles não querem nem nomear a gente, então também não faz sentido. São curiosidades que estão no ar, e a gente vai procurar essa resposta, ainda que judicialmente. E não gostaríamos que fosse assim, porque é um desgaste para a gente,
mas a gente já assumiu um compromisso, estamos mobilizados na internet, já assumimos um compromisso de entrar com ações judiciais se for preciso, porque partiu... já estamos, assim, cansados, definitivamente cansados de esperar. É 1 ano e 2 meses, e nenhum ato formal foi feito pelo governador. Então, teve pessoas que enviaram 75 e-mails para a Secretaria de Educação tentando respostas. Chega a ser até engraçado, né, se não fosse trágico. Mas eu queria contar o caso especial de uma pessoa que eu acho que reflete bem a situação de desespero. Aí, assim, eu encerro a minha fala. Um dos candidatos que escolheu também a vaga junto conosco, ele saiu da cidade dele, veio até São Paulo, onde ele ia exercer a função, alugou um apartamento aqui em São Paulo e teve a despesa de aluguel, e agora ele se conta desempregado, porque ele se afastou do trabalho, achando que a nomeação ia acontecer. E isso não aconteceu. Então, essa pessoa agora está com uma dívida, tem um contrato não cumprido de aluguel e está desesperada. E queria ressaltar que, infelizmente, muita gente não pôde vir porque isso se trata de um concurso estadual. Sendo assim, tem pessoas de outras cidades, que não só da capital, mas essas pessoas também estão mobilizadas, então estamos aqui representando todo mundo que não pôde comparecer no dia de hoje, e são, basicamente, 335 pessoas. Então, se esse decreto perdurar e se o governo não resolver, por bem, né, voluntariamente, proceder a essa nomeação, 335 famílias vão ser prejudicadas por um ato que não entendemos o que está acontecendo, porque ninguém fala, e nós acionamos a Secretaria de Educação, enviamos muitos e-mails, os funcionários, os servidores da administração pública estão até sobrecarregados com as nossas demandas, está atrapalhando até um serviço que eles poderiam fazer para outra coisa, porque a gente enche as pessoas de pergunta e ninguém tem a resposta, só o senhor governador tem a resposta. Então, queremos pedir para que ele proceda a nossa nomeação, para que o desgaste não se prolongue. Obrigada. Passar a palavra agora para o Edivaldo. Ok. Bom, eu gostaria de tentar esclarecer aqui para as pessoas. Quem já fez concurso uma vez na vida sabe o quanto é difícil todo o processo, tá? Você faz uma inscrição, depois você tem que se dedicar, tem que estudar muito, tá? Eu, antes de pensar em ser funcionário público, eu achava até que era fácil ser funcionário público. Depois que eu comecei a fazer concursos, que eu percebi o quanto é difícil ser um funcionário público e passei até a dar muito mais valor com relação a isso, porque realmente é muito difícil. Antes desse concurso, eu cheguei a fazer vários outros concursos. Eu sou formado, pós-graduado, e cheguei a fazer concurso para nível médio, e mesmo assim não passei. Esse para executivo público é de nível superior, eu estudei acho que muito mais ainda e consegui passar. Então, você veja bem, o governo ele abre essa possibilidade através do concurso. Você vai lá, você faz a inscrição, você se prepara, dedica seu tempo aos estudos para fazer esse concurso, aí você faz o concurso, aí você tem, como diz assim, aquela informação, quando você soube que foi aprovado, de felicidade, de satisfação, né? Quer dizer, pô, meu esforço valeu a pena, e aí você fica naquele processo de espera. No nosso caso, o concurso foi realizado em 2011, nós já estamos em 2015. E aí você fica naquela expectativa de aguardar a convocação. Pois bem, quando foi lá em agosto de 2014, nós fomos convocados para fazer a escolha de vaga. Fizemos a escolha de vaga e,
no ato, quando aconteceu essa escolha de vaga, né, a posição que passaram para nós, só repetindo aquilo, inclusive, que a Raquel já falou, é que nós deveríamos correr para fazer exame médico, porque, tipo assim, coisa dentro de um mês, mais ou menos, você seria convocado para perícia médica, enfim, para você estar assumindo o cargo. Então, você veja bem, depois de passado por todo esse processo, como é que pode um ato do governador chegar e falar, olha, esquece tudo isso, não está valendo mais nada? Então, aqui, eu não sou advogado, conforme eu já falei, eu sou administrador, mas me parece que tem uma questão de direito aqui muito clara, né? Vamos dizer assim, você não pode, depois de todo esse processo, chegar e simplesmente falar assim, olha, vocês não vão assumir, está tudo cancelado, esquece tudo que vocês fizeram. Então, é um negócio assim tremendamente absurdo. Essa questão da dificuldade financeira, eu acho que não tem muito a ver, porque quando nós fizemos a escolha de vaga lá em 2014, muito provavelmente já tinha verba no orçamento para estar se pagando, vamos dizer assim, essas pessoas que fizeram a escolha de vaga. Então, o que dá a entender, talvez, conforme a Raquel mesmo falou, é que, de repente, essa verba que estava destinada a pagar essas pessoas que fizeram a escolha de vaga, elas acabaram sendo direcionadas para outras pastas, alguma coisa parecida. Então, é uma questão assim, vamos dizer assim, que não tem muito sentido, né? Porque se há uma dificuldade financeira, o governo poderia até fazer isso para concursos futuros. Olha, devido à situação financeira, não vamos abrir mais concurso por enquanto, mas não acabar cerceando o direito daqueles que já passaram por todo esse processo de classificação, de escolha de vaga, e falar, agora vocês não vão mais assumir a vaga. Eu acho que isso é tremendamente injusto e, conforme a Raquel também já disse, nós pensamos até, no caso, se for necessário, entrar com mandato de segurança para que os nossos direitos sejam atendidos. Então, outra questão, foi comentada também a questão da financeira. Quando foi mencionado que essa nomeação seria coisa muito rápida, ou pessoas pediram dispensa do emprego, ou pessoas que estavam desempregadas não foram atrás de um novo emprego por conta dessa possibilidade de estar sendo contratado rapidamente. Só que isso já se passaram 1 ano e 2 meses, e nós estamos, vamos dizer assim, continuamos aguardando. Então, eu acho que o governador devia olhar bem para essa situação e olhar para o nosso caso, porque isso é um direito que nós temos, e eu acho que o governador não poderia, como dizer assim, cercear esse nosso direito. Acho que é isso que eu queria falar. Edivaldo, e agora a Karine. Boa tarde a todos. Eu venho aqui representar os oficiais administrativos. O que eu tenho para falar, complementando o que a Raquel acabou de expor, todo o caso, inclusive a parte jurídica, né? Eu não sou advogada, sou formada na área de administração, como nosso colega ali, só que eu quero ressaltar uns números que eu pesquisei, né? Como ao longo desse 1 ano e 2 meses, a gente vai buscando informações do nosso direito. E, inclusive, foi divulgado um estudo, no dia 30 de abril, referente a dezembro de 2011, os dados de dezembro de 2011, que está tendo uma defasagem nos cargos de diversas secretarias, tanto da educação, saúde, segurança, que é a base do governo, que é o foco do governo, que chega a 270 mil servidores. E desses 270 mil, 114 são da Secretaria da Educação. E dentro de um conceito que a gente é de uma pátria educadora, isso é uma vergonha, né? Então, a gente está aqui pleiteando esse nosso direito de exercer o nosso cargo, de ter a nossa nomeação, porque estudamos, porque fizemos nossa escolha, e cabe a nós pressionarmos também, porque o governo não dá nenhum retorno a respeito do nosso direito. E é isso, é mais essa parte, mesmo porque a parte pessoal de estar aguardando, de ter feito o exame, é igual a todos vocês que estão aqui presentes e os que estão acompanhando pela internet ou pelo site da Assembleia mesmo. Então, é isso que eu queria falar. E obrigada.
queria acrescentar um ponto que o Edivaldo levantou sobre orçamento. Nesse processo de nomeação, o número dele, deixa eu ver aqui. O 8695 de 2012 é o processo que trata das nossas nomeações. Então, diz que nós fomos lá, escolhemos a vaga, e esse processo se encontra hoje na Secretaria de Educação, no gabinete do secretário, em que consta um despacho que eu mencionei, e ele vai seguir para a Casa Civil, para que o governo faça ou não a nomeação. Nesse processo, tem uma informação da própria Secretaria de Educação, de março de 2015, em que consta expressamente que há orçamento. E eles solicitam, em março desse ano, a nossa nomeação. Então, o processo ele foi até a Casa Civil, depois de março, e lá ele foi recusado, por questões, alegações orçamentárias, né? Então, agora a secretaria, que eu queria ressaltar que os servidores de lá, eles estão cooperando com a nossa causa, e o que eles podem fazer, eles estão tentando colaborar. E parece que o nosso impasse realmente é quando chega o processo na Casa Civil e a alegação orçamentária. No entanto, a gente vê diariamente suplementação, né, créditos suplementares para outra, ou seja, transferência de recursos de uma área para outra. Então, é possível solucionar o problema, basta querer. Era só essa colocação que eu queria fazer. Nós vamos, então, agora abrir a palavra. Quem quiser fazer uso da palavra, tem um microfone aqui, um microfone sem fio, então a pessoa pode sentar aqui na mesa e falar no microfone fixo, tá? A palavra está aberta aí para vocês. Fiquem à vontade. A audiência é de vocês aqui, para fazer manifestação pública. Só falar o nome e qual o concurso de vocês. Eu vejo que tem muita gente aqui da educação, né? Parece que, resumidamente, são os oficiais administrativos e os executivos, né? Públicos. Então, na verdade, eu represento, assim, a gente tem os analistas administrativos, que o nosso foi prorrogado, mas a situação é a mesma, né? O que eu queria saber, porque, por exemplo, a gente vê que a questão orçamentária está tudo certo, a gente vê que é uma questão política mesmo, né? Mas, enfim, então a gente tem o lance do PDL. Não tem nenhum prazo para ele correr, o PDL, assim? Não tem previsão? Não tem prazo, né? Depende de cada comissão. Às vezes tem obstrução, porque tem os deputados da base do governo, que de uma forma proposital para beneficiar o governo seguro, o deputado pode pedir vista do PDL e ele segura lá 2, 3 semanas, daí atrasa o processo. Então, a gente tem esse problema de identificar realmente assim, quais são os deputados que a gente pode entrar em contato, sabe? A gente fica muito perdido. Então, eu até queria saber se o senhor não consegue dar esse direcionamento, assim, quais são os deputados que... É importante essa mobilização, porque nós vamos passar isso para vocês. Tendo um grupo aqui, uma comissão organizadora, que pode ir monitorando isso, cobrando os deputados. Porque a gente tem um e-mail, assim, todos os deputados, a gente manda para todo mundo, só que nem sempre todos são os que vão ajudar. Mas a gente vai agora informando vocês, olha, está na Comissão de Constituição e Justiça e tal deputado é o relator. Ele vai dar um parecer, então aí vamos focar nele, né? Para que ele dê um parecer favorável e entregue logo. Entende? Então, vamos monitorar o andamento do nosso PDL. Bom, eu falei da educação, porque, pessoal, se tem uma questão que não é um problema para a Secretaria da Educação, é dinheiro, é orçamento. Porque é a secretaria que tem o maior orçamento do Brasil, é a nossa aqui da educação. São 40 bilhões por ano. 40 bilhões por ano, é muito dinheiro. Então, não vai ser a chamada de 300 servidores que vai afetar, não faz nem cócegas nesse orçamento de 40 bilhões de reais. Então, aí tem uma questão política de pressão, sem dúvida nenhuma. Palavra aberta. Sempre falando o nome e o concurso, secretaria. Boa tarde a todos. O meu nome é Mônica Borges. Eu venho representar o concurso que, na verdade, iria oferecer 400 vagas para os analistas de tecnologia, área de obras e informática. Nós tivemos a escolha de vaga no dia 4/9/2014, foi, acho que, na mesma situação de que todos aqui. Foi realmente uma grande expectativa,
por parte dos organizadores no momento da escolha, informaram realmente que havia uma urgência muito grande, orientaram a todos realmente que fossem fazer o exame médico para ter em mãos, porque seria convocado em um período muito breve e, na verdade, não deram uma data específica, mas que seria muito rápido. Eu sou um exemplo dos casos em que eu estava trabalhando e eu pedi realmente o aviso prévio do meu emprego, porque realmente a expectativa era muito grande. O que foi passado realmente foi muito forte, porque muitas pessoas tiveram a mesma situação. E eu gostaria de saber, com relação ao PDL, qual que é a porcentagem realmente efetiva de chance que a gente tem para que realmente não tenha que se acionar um meio jurídico para a gente conseguir essas nomeações. Provavelmente, a gente já está no final de 2015, acredito que isso não vai acontecer agora, né? De 2015 para 2016. Qual que é realmente a realidade, a expectativa que esse PDL possa realizar nossas nomeações? Então, olha, sem pressão aqui política, sem mobilização, é difícil aprovar um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, um PDL, qualquer aprovação é muito difícil sem a pressão externa, porque são muitos projetos tramitando, tem resistência do governo, tem obstrução. Eles só progridem, eles só andam quando eles têm um acompanhamento, não de deputados, mas da população interessada, das pessoas interessadas naquele projeto. Aí eles andam. Caso contrário, os projetos não andam. Então, essa é a real situação. Não vou iludir vocês aqui, vender uma falsa ilusão. Não, vamos aprovar, vamos aprovar rapidamente, até dezembro. Não vou falar isso, tem que ter muita pressão, muita mobilização. Agora, você falou uma coisa que é importante que vocês saibam. Independentemente dessa luta aqui na Assembleia Legislativa, nada impede que vocês entrem na Justiça também. Vocês podem entrar com mandato de segurança, podem acionar outras formas de luta também, e uma delas é a frente jurídica. Entendeu? Essa é uma frente, tem a frente jurídica, tem a frente de pressão. Então, todas as formas são válidas. Não vamos ficar só aqui na Assembleia Legislativa. Essa é uma luta importante. Agora, uma outra luta é a via jurídica também. Então, algumas pessoas já estão entrando, inclusive com ações, não é? Na Justiça. Então, nada impede que vocês façam isso também. Uma coisa não exclui a outra. Não precisa esgotar aqui para fazer ação jurídica. Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ação coletiva, ação individual, é tudo válido nesse momento. Boa tarde. Eu sou Ibrahim, também, do concurso de analista de tecnologia. Como esse concurso ainda o governo pode usar a prorrogação por mais 2 anos, então, o aspecto jurídico, acho que não seria o caso. Teríamos que aguardar o governo poder prorrogar? Ou o PDL já nos ajudaria aí também? Não, o PDL, só se ele for aprovado, ele revoga essa decisão do governo, né? Agora, é o que eu disse, nada impede de vocês entrarem agora com um mandato de segurança. Entendeu? O PDL ele não é uma garantia sem aprovação. Sem aprovação não adianta, né? Ele é só um documento a mais. Na verdade, o PDL e nomeação são coisas diferentes até, inclusive, né? Porque o PDL ele ataca uma possível flexibilidade que a gente não quer do Estado, exatamente. Mas não significa que aprovou o PDL vai ocorrer a nomeação no dia seguinte, né? Exatamente. Então, eu acho que são coisas E mesmo essa questão da prorrogação do concurso público fica sempre a critério da administração. Ela não é obrigada a prorrogar. Exatamente. Normalmente ela prorroga, logicamente. Quase todos os concursos públicos são prorrogados, mas a legislação é muito clara, a Constituição Federal, a prorrogação fica a critério da administração, né? Então, o concurso tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, a critério da administração. Só uma questãozinha rápida. Eu lembro que há uns meses atrás, eu até compareci no seu gabinete, inclusive, quando o senhor emitiu um requerimento de informação sobre a nossa questão, os concursados, eu não sei se você se recorda. Sim, lembro. Então, a nossa também a dificuldade não é só talvez assim, ok, a gente não sabe sobre a nomeação, mas a gente precisava pelo menos de uma posição oficial da secretaria, né? Parece assim que eles evitam ao máximo ter um comunicado assim da SRE falando sobre a nossa.
Eu acho que você, como deputado, assim, não conseguiria pelo menos um comunicado assim falando sobre Nós isso. fizemos um requerimento de Então, porque o informação, mas o governo não respondeu. Ele tem 30 dias até e pode prorrogar esse prazo por 60 dias. Então, entendeu? é um novo RI, né? Exatamente. Que tinha o nosso, que a gente fez dos analistas, Isso. aí a Raquel entrou e fez outro requerimento de informação. Tanto que a resposta do nosso requerimento de informação para os analistas, o governo simplesmente pegou, deu um Ctrl+C, Ctrl+V em todo o nosso texto e só adicionou uma frase assim, em tramitação. O que normalmente ele responde. Então é atenção uma zero. resposta assim. única para todos os requerimentos. É uma atenção zero. Esse é o problema. A gente não consegue posição oficial nenhuma. Mas nós pedimos, o governo vai ter que responder aqui para a Assembleia Legislativa. Nós estamos aguardando e vamos passar para vocês, logicamente. Como bem colocado, a prorrogação do concurso, ela é um ato discricionário da administração pública, que pode optar por fazer ou não fazer. No nosso caso, ela optou por fazer, e a partir do momento que ela mesma decidiu editar fazer um edital de escolha de vaga nos convocando, ela fez porque quis. Né? Nós não estamos reclamando um direito que não temos. A própria administração optou por convocar. Foi um ato discricionário deles, e a discricionariedade de chamar ou não acaba aí. A partir do momento que eles resolvem chamar, eles estão se comprometendo. Tem até um princípio da confiança que fala isso. As pessoas fazem um concurso, pagam por eles, acreditam que o procedimento vai ser probo do começo ao fim, e não só até a prova e posteriormente até a prova, mas sim até a nomeação, posse e exercício. Então, eu gostaria de ressaltar isso, que essa discricionariedade ela não cabe aqui mais, porque a própria administração ela optou por convocar. Ninguém foi aqui bater na porta da casa do governador pedindo nada. Foi uma opção da administração pública. Quem mais gostaria? Duas pessoas. Já boa noite, né? 6h20. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Carolina Machado, sou do concurso de Executivo Público. E eu queria só externar também a minha revolta e o descaso, isso que a gente sente, sabendo de uma secretaria tão rica e tão carente, né, deputado? E pessoas querendo trabalhar. Então, assim, estávamos conversando, antes de começar a audiência, da nossa revolta com relação às nomeações que acontecem. Fomos concursados, prestamos o concurso, pagamos pelo concurso, houve a prorrogação por mais 2 anos, e a gente fica na mão de decisão política. E a gente vê a cada dia, né, a situação não só do Estado como do federal também está terrível, e a gente fica na mão dessas decisões políticas. E aí o que fica para mim é assim, a gente vê que tem umas secretarias que são mais fortes, sim, embora a Secretaria da Educação seja estratégica, e eu acho que necessária, se a gente quer mudar alguma coisa, a educação tem que ser o foco mesmo. Qual é a força, deputado Gianazzi, do secretário da Educação nesse contexto, hoje? A Alckmin e os demais secretários ali. O nosso secretário da Educação, ele tem uma força para dar uma chacoalhada? Assim, o que você vê? Não, ele não tem. Eu acho que ele não tem força. É um secretário que não tem força. Ele não é do mundo político, ele é da área técnica, ele era reitor da Unesp, é professor da Unesp, então ele não é uma pessoa vinculada ao partido político, nem ao PSDB, então ele não tem força. Ele está mais para um técnico do que para um agente político do PSDB ou do governo. Então ele não tem, mesmo tendo maior orçamento, tendo maior número de servidores do Estado, porque nós temos quase 300 mil servidores na Secretaria da Educação, porque o magistério é a maior categoria profissional, é a nossa, né? Porque eu também sou professor e diretor de escola pública, então é uma categoria muito grande, mas ele não tem força política na secretaria. Tanto é que ele encaminhou projetos, teve uma greve, vocês acompanharam a greve da rede estadual, 92 dias de greve, o secretário encaminhou os projetos de lei para a Casa Civil, na verdade, a Casa Civil que é a detentora do poder, é ela que decide, é o Edson Aparecido, o secretário que tem poder, né, que influencia o governador. Ele encaminhou projetos para que fossem encaminhados à Assembleia Legislativa, e até agora eles não chegaram aqui, né, do reajuste salarial, dando uma reorganizada na carreira do magistério, estão todos parados na Casa Civil. Ele mandou, ele falou, eu mandei, agora eu não... Ele
então tem limitação. A Secretaria da Educação não tem tanta força política assim. É uma pena, é um ponto negativo para a gente, né? Tem alguma dica de que mais a gente poderia fazer, além das vias jurídicas que a gente vai acessar também? Não, é importante continuar pressionando o secretário, logicamente, porque ele vai para o Edson Aparecido e fala: estou sendo pressionado. Além de precisar dos servidores, ele precisa, logicamente, há uma pressão, há uma mobilização desses servidores concursados. Eles já foram aprovados, já foram chamados, já fizeram exames médicos, isso desgasta. O governo está passando por um processo de muito desgaste e ele volta atrás. Vocês viram agora a questão da transparência do metrô, da CPTM e da MTU. A Secretaria de Transportes anunciou que ia manter um sigilo de 25 anos para os atrasos das obras do monotrilho, de metrô, enfim, todas as obras dessas 3 estatais. Isso foi tão absurdo, a imprensa começou a falar, que o governo voltou atrás hoje. Hoje ele anunciou que não. Primeiro ele tirou o corpo fora ontem à noite, deu uma entrevista e falou: não, isso é coisa da secretaria, não é do governador. Né? É lógico que ele sabia disso. A Secretaria de Transportes não faria um anúncio sem autorização do governador. Mas quando ele percebeu que pegou muito mal na opinião pública, na imprensa, ele falou que não tinha a ver com ele, que ele ia dar uma orientação, e hoje voltou atrás. Hoje falou que não vai ter mais 25 anos de sigilo nos atrasos das obras do metrô, do monotrilho, que todas são obras atrasadas aqui em São Paulo. Né? Então, quer dizer, só daqui 25 anos que nós saberíamos o motivo. Qual era como que ele fundamentava isso? Era uma questão de segurança. Segurança para quem? Né? Talvez para as pessoas que estavam envolvidas no trem-salão, no escândalo de corrupção do cartel da Siemens, da Alstom, que infelizmente não sai muito na imprensa aqui, porque o Alckmin é blindado pela imprensa, mas pegou mal, ele voltou atrás. Essa questão da reorganização da rede também está desgastando muito o governo. Eu falei da FATEC de Barueri, que ele voltou atrás. Então, por isso que a pressão política é importante, é o que resolve a situação de vocês. Eu acho que aí é a questão se o impacto for positivo, a atitude é minha. Se é negativo, o secretário lá que é o responsável, vou verificar. Eu gostaria de colocar também aqui uma coisa que eu acho que é importante, que é a questão da credibilidade do concurso. Porque você veja bem, o exemplo que fica aqui é o seguinte, quer dizer, você hoje abre um concurso e você vai ficar sempre com aquela ideia, mas será que esse concurso vai adiante? Eu vou estudar, vou passar e vou realmente ser contratado? Porque é a questão da credibilidade. Porque você veja bem, mesmo para nós que passamos por todo esse processo, agora o governador fala que não vai contratar, como é que fica os concursos futuros? Recentemente saiu um outro concurso aqui para Tribunal de Contas do Estado, um órgão ligado que dá assessoria ao Legislativo. A preocupação primeira que me veio em mente foi essa, mas espera aí, o governador disse que não vai contratar, por que eu vou me inscrever para fazer esse concurso? Então, eu acho que tem aí também uma questão de credibilidade. Então, eu acho que, aproveitando a dica do Carlos aqui, é o seguinte, acho que a gente deve se unir e também pressionar o secretário da Casa Civil, tá? O secretário da Educação talvez nem tanto, mas provavelmente o secretário da Fazenda tem um poder muito grande, porque ele que é o dono do caixa, né, vamos dizer assim, e a gente continuar essa pressão para ver se a gente consegue realmente o nosso objetivo. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou da EPAESP, que é os Executivos Públicos Associados, uma associação que a gente montou em 2012 para representar os executivos públicos. Só peço desculpas de não ter ido, eu pedi para a Raquel, que eu não posso estar aí oficialmente, porque nós oficialmente não podemos defendê-los, porque não são ainda executivos públicos. Mas, por trás, né, já em várias conversas com a Raquel, eu tenho acompanhado o caso de vocês, tenho ajudado em tudo que é possível. Ela já esteve lá, eu trabalho no Palácio, ela já esteve lá no Palácio comigo, a gente esteve conversando com o diretor jurídico, e a gente estava com a ideia de marcar uma reunião lá na educação, com a coordenadora lá da parte de recursos humanos. Só que aí, nesse meio tempo, a gente soube que a Raquel conseguiu vistas ao processo, de que ele já está prontinho para voltar para o Palácio para
fazer a nomeação e está no gabinete do secretário para voltar lá para fazer a nomeação. Dentro do que eu conheço dos meus 33 anos e meio de serviço público, na verdade, não é a Casa Civil, nesse caso, que tem esse poder, na realidade, vai ser a Secretaria do Governo. Esse processo ele vai lá e, de acordo com as disposições do decreto, ele vai para o planejamento, para pegar a manifestação, e para a Fazenda também para a manifestação. Se eles concordarem, a nomeação sai. Tá? Então, existe toda uma exposição de motivos do secretário da Educação, que ele vai seguir o que está lá no processo, só que aí fica nesse... Então, o poder, como você acabou de dizer, ele está nesse trio, governo, planejamento e fazenda. E aí, agora, que tem que fazer pressão, inclusive, o que a gente estava tentando fazer de reunir com a educação já fica para trás. Nós temos que nos reunir com alguém do governo, do planejamento e de fazenda. Tá? Eu também já tive acesso a esse processo. Como o próprio deputado falou, entrem com ação, pessoal, porque, sabe, esse negócio aí está tão enrolado, pode não acontecer, entra com ação. Como o deputado disse, de repente o decreto legislativo, o projeto de decreto legislativo nem vai à votação, então, entrem com ação. Essa é uma posição oficial do jurídico da nossa associação. Tá? Mas tem todo uma justificativa do secretário, tudo para poder sair essa nomeação. A tendência seria de sair, como nós lemos a exposição, teoricamente, é se prorrogar o máximo possível para a pessoa ser nomeada lá no finalzinho de novembro e só assumir em janeiro. Então, não usa o orçamento de 2015, que eles estão dizendo que não tem, uso de 2016. Então, pode ser que aconteça. Então, não estou aqui dando esperança para ninguém, né, mas a posição do jurídico da EPAESP, entrem com ação. Tá? E aí, só essa correçãozinha aí, que no caso não seria Casa Civil, neste caso, que decreta a Secretaria de Governo. Na verdade, eu me enganei. A Secretaria de Governo que é uma decisão política, né? A parte do projeto de lei que o senhor falou antes é a Casa Civil, sim. O projeto de lei é na Casa Civil, agora o resto não. Então, é isso aí. Ela queria falar, Karine, só fazer uma Rapidinho. Consideração. Eu queria fazer uma consideração em relação a isso. A posição da Secretaria da Educação, a gente costuma dizer que o não a gente já tem. E é um não oficializado, porque eu já entrei em contato, inclusive, pela ouvidoria. E o não, assim, eles falam com outras palavras, tem que aguardar até o prazo final do concurso. E a gente vai ficar de braços cruzados esperando o prazo final? Não, porque senão nenhum mandado de segurança a gente pode impetar. Então, no caso, pressionar mesmo, porque o governo não se posiciona de nenhum caso, nenhum lado. Queria só complementar uma coisinha que já é a questão da minha função lá, gente. Não adianta mandar nenhuma pergunta para mim, porque eu sou responsável pelo SIC da Secretaria do Governo, que eu não vou responder. Isso é um assunto claramente, eminentemente da Secretaria da Educação, então não cabe à Secretaria do Governo responder. Então, já estou pedindo, por favor, não mandem para lá, que eu vou mandar perguntar mais educação. E é uma coisa que o povo reclama, né? Que a gente pergunta na ouvidoria, a ouvidoria manda perguntar para não sei quem, vai pelo SIC, vai para o RH, e ninguém responde. Mas vai responder, sim. Alguém vai responder, sim. No caso, não responderam, porque a ouvidoria eu entrei diretamente para o CGRH, porque é da Cleide a resposta que eu teria, só que foi antes desse trâmite do processo. Foi antes deles realmente darem o parecer deles e passar para a Casa Civil. Então, no caso, já acabou essa parte, né? Não tem como a gente cobrar mais da secretaria. Obrigada. Boa noite, deputado Carlos Gianazzi e a todos do plenário. Meu nome é Rafael, prestei e fui aprovado no concurso para oficial administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E é um concurso que guarda algumas peculiaridades. A situação ela é muito parecida com a veiculada pela Raquel. No entanto, houve uma
previsão de nomeação. Logo que fizemos os trâmites aí relativos à entrega de documentos para a diretoria de pessoal dessa Força Auxiliar e análise de dados biográficos, que seriam aqueles procedimentos realizados pelo serviço reservado da polícia. E nesse trâmite já faz 1 ano que isso aconteceu e tivemos somente a homologação do concurso, que ocorreu no dia 21 de julho desse ano e sendo publicada dia 22 de julho. Eu não discutiria a legalidade desse tempo que a administração pública tem para nos nomear. Isso é indiscutível. No entanto, causa uma temeridade em quem prestou esse concurso, que é um concurso que vai empregar provavelmente 5.000, eu não tenho o número exato, 5.000 pessoas em todo o estado de São Paulo para ajudar nos trâmites burocráticos de unidades policiais da jurisdição do estado de São Paulo. E, pelos relatos aqui, a minha percepção pessoal, né, eu não represento ninguém, mas a minha percepção pessoal é que me causa temeridade de chegar em 2017, porque é 1 ano prorrogável por mais 1, e ficarmos a ver navios, né? E é isso, é isso. Então, houve até relatos que, após, que eu não posso dizer com quem aconteceu, mas eu ouvi relatos de pessoas que foram que perderam seus empregos após a visita de um agente policial em trajes civis para fazer a investigação social dessa pessoa. E porque, pensemos, eu sou empregador e, muito em breve, eu não vou contar com uma pessoa que vai assumir um cargo público. Então, no momento que a gente vive ajustes, provavelmente a pessoa que vai ser demitida vai ser essa pessoa que está com, em tese, um concurso que está em vistas de assumir um concurso, né? Não é o meu caso, mas é uma peculiaridade que me indigna também. Então, é isso. Boa noite a todos. Meu nome é Rebeca. Eu acho que eu sou a única que foi aprovada na administração indireta. Eu fui aprovada no concurso da Sabesp. E, até agora, como o colega falou, meu concurso é parecido com o dele, só houve a homologação. O concurso vence em 30 de maio de 2016. E estamos só na expectativa e torcendo para que esse PDL seja aprovado. Queria agradecer ao senhor deputado por estar nos representando nesse caso, que é um caso que não é só de interesse particular de todos nós, mas de interesse da administração pública como um todo. Tem mais alguém? Não? Alguém da mesa gostaria ainda de fazer alguma consideração? A gente parte para o encerramento já da audiência. Então, eu vou fazer a última consideração, agora que outros cargos se manifestaram. De fato, se esse projeto de decreto, como o nome diz, é um projeto, ele precisa ser votado, precisa ser apreciado, precisa ser votado e ainda aprovado. Então, é um caminho longo. O nosso concurso expira dia 25 de novembro. O tempo é exíguo demais para o nosso caso. Então, mais uma vez, eu vou reiterar o pedido para os deputados dessa casa para apreciarem esse projeto, só que sem perder de vista que outros cargos, como vocês expuseram já aqui, talvez vão passar por que a gente está passando agora. O nosso prazo é o primeiro, e por isso que deu essa repercussão, que vai acabar agora em novembro. Mas outros cargos vão passar por isso. Então, é importante a pressão e, se for possível, até a união de todo mundo, porque o motivo é o mesmo, e a sustentação desse decreto do Executivo, ele visa não suprimir todos os artigos, mas a parte que fala
do aproveitamento de remanescentes. Então, é um assunto que interessa a todo mundo. Então, eu queria reiterar o pedido para os deputados apreciarem esse projeto de decreto legislativo e o olhar do senhor governador para o nosso caso, porque vai prejudicar inúmeras pessoas esse achatamento de contratação que ele está pretendendo fazer e transformar a máquina pública em mínima, né? Que vai ter um impacto social também. Então, assim eu encerro. Tudo bem. Mais alguém gostaria da mesa? Olha, eu queria fazer uma sugestão para vocês, né, que além dessa mobilização que vocês estão fazendo pela internet, pelo Facebook, que vocês montassem uma comissão provisória aqui dos concursados e utilizassem, inclusive, o espaço aqui da Assembleia Legislativa para vocês se reunirem, para vocês se mobilizarem. A gente cede aqui os espaços para vocês, tem as salas aqui, que poderia ser uma espécie de um QG desse grupo, para vocês chamarem outras pessoas e irem pressionando os deputados e daqui também pressionar o governo, porque aqui é um espaço apropriado para isso, é o Poder Legislativo, aqui é a Casa da Cidadania, né? É importante que vocês ocupem esse espaço. Tá? Então, eu quero colocar à disposição, nosso mandato está à disposição. Nós vamos continuar pressionando aqui na Assembleia Legislativa, convencendo outros deputados, acompanhando as comissões, usando muita tribuna para denunciar isso. Se vocês entrarem nas nossas redes sociais, vocês vão perceber que a gente tem batido pesado nessa questão. A gente está vendo duas coisas aqui, a reorganização da rede, que nós estamos denunciando, e a questão desse decreto, dos dois decretos, na verdade, do confisco salarial, que suspende o reajuste, e esse decreto 61.466, que proíbe a contratação de servidores. Tá bom? Então, nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Se vocês tiverem alguma outra denúncia, sugestão, de encaminhamento, de luta, nos passem. Tá? E é isso. E nós vamos tomar as providências que eu disse aqui, olha, encaminhar as notas taquigráficas ao governo, né, levando as falas de vocês como uma reivindicação, como uma exigência de todos os concursados do Estado de São Paulo. Pessoas que foram aprovadas, como vocês, já foram chamadas, inclusive já fizeram o exame médico. Aqui nós temos vários exemplos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar lutando e mobilizados. Qualquer coisa, vocês entrem em contato aqui com o nosso mandato. E fica a sugestão, montem aqui uma comissão, terminando aqui, vocês podem conversar, aproveitar o espaço aqui, o tempo que vocês estão na Assembleia Legislativa, para montar esse grupo e se organizar aqui dentro da Alesp. Muito obrigado, está encerrada a nossa audiência pública. Obrigado. E parabéns pela mobilização.